Tatsumi, um cara abaixo da média, conhecido como o maior perdedor de todos, estava ralando pra caramba pra fazer seu nome. A vida dele vira de cabeça pra baixo quando ele descobre o lado obscuro da cidade. Sem ver saída, ele se junta a um grupo de assassinos sinistros, com uma armadura lendária e mega poderosa. Ele agora tá pronto pra botar pra quebrar e se vingar de todos. A caminho da capital, Tatsumi dá de cara com um dragão da terra. Enquanto os comerciantes entram em pânico, ele salta da carruagem e dá cabo do bicho com sua espada, o que o faz se gabar para os comerciantes e contar que seu plano é virar um cavaleiro renomado na capital. Só que os caras o alertam que a capital não é esse conto de fadas, mas sim um lugar cheio de monstros perigosos que parecem humanos. Mesmo assim, Tatsumi ignora o aviso e segue firme para a capital, cheio de esperanças e sonhos. Chegando lá, ele visita a guilda, mas é expulso depois de reclamar que pegou o rank mais lixo. Aí ele tromba com uma mina super talentosa que se oferece para ajudar. Ela o leva para um bar e promete ajudar se ele pagar. O burrão acaba entregando todo o seu dinheiro e depois descobre que foi enganado. Sem grana e sem onde cair morto, Tatsumi resolve passar a noite na rua, quando Arya, uma mina da família real, o vê e oferece para ele passar a noite na casa dela. Ele topa na hora e Arya o apresenta aos pais dela. Chegando lá, Tatsumi conta pros pais dela que quer entrar para o exército para salvar sua vila, que tá numa situação braba há tempos. Além disso, ele perdeu contato com dois amigos e veio para a capital na esperança de encontrá-los. Depois de ouvir a história dele, o pai de Arya promete ajudar no processo de recrutamento militar. No dia seguinte, Arya leva ele para fazer compras enquanto ela tá ocupada comprando roupas. Um dos guardas mostra a ele o Palácio Imperial e conta que o imperador ainda é uma criança manipulada pelo primeiro-ministro, que o obriga a fazer várias maldades. O guarda também fala sobre um grupo de assassinos chamado Night Ride, que ataca suas vítimas à noite. Ele pede para Tatsumi ficar esperto, porque a Night Ride geralmente mira em altos executivos. À noite, a mãe de Arya é atacada pela Night Ride e Tatsumi decide ajudar ela e o guarda que está a protegendo. Enquanto um membro da Night Ride chamada Kami luta contra os guardas, Leone, a mina que enganou Tatsumi, elimina o pai de Arya. O prota consegue alcançar Arya, mas infelizmente a Kami também chega ao mesmo tempo. No entanto, a Kami ignora ele e elimina o guarda. E justo quando está prestes a acabar com Arya, Tatsumi bloqueia o ataque. Sem outra saída, a Kami decide eliminar Tatsumi também. Mas justo nesse momento, Leone, a garota que o enganou, chega e impede a Kami de atacar. Leone arrebenta a porta do depósito atrás deles e o que Tatsumi vê o deixa desolado. Um monte de corpos humanos e não só isso. Os dois amigos que o Tatsumi estava procurando também estavam presos lá. Tipo gado. A Leone contou pro Tatsumi que a família da Arya trazia uns caipiras pra casa deles só pra depois aprisioná-los até a morte. Tatsumi descobre que um dos seus amigos, o Yasu, ainda estava vivo por um triz e conta pro Tatsumi que foi a Arya quem acabou com o outro amigo deles. O prota, sem perder tempo, saca a espada e acaba com a Arya. Infelizmente, o Yasu estava quase batendo as botas e morre logo em seguida. Antes de vazar, a Leone decide levar o Tatsumi pro esconderijo secreto deles e avisa os outros membros do Night Ride que ele vai se juntar ao grupo. Depois de passar a noite no esconderijo, a Leone resolve apresentar o Tatsumi pros outros integrantes. Ela começa pela Shelly, que já avisa que ele pode perder a vida se não entrar pro grupo. Aí vem a Mine, que ao invés de dar um oi, zoa dele e sai fora. Depois, ela apresenta o Bully, e enquanto eles se cumprimentam, a Leone avisa que o Bully não é o cara mais hétero do mundo, e Tatsumi fica sem graça. Eles pegam o Lobek dando aquela secada nas garotas e a Leone quebra alguns dedos dele como castigo. Por fim, ela apresenta a Kami, que tá assando uns peixes na beira do rio. Ela oferece um peixe pra Leone, mas se recusa a dar um pro Tatsumi, já que ele ainda não decidiu se junta a eles ou não. Aí a Leone percebe que a líder do Night Ride, a Najenda, tá por lá e dá uma bronca nela por atrasar uma missão. Mais tarde, a Najenda reúne todo mundo e fala pro Tatsumi que ele tá livre pra não entrar pro grupo, mas vai ter que ralar na oficina deles, porque agora que o esconderijo foi exposto, não dá pra simplesmente deixá-lo ir embora. Ela ainda conta que uma galera chamada Exército Revolucionário tá tendo que lutar contra as forças do mal do Império e que o Night Ride é o time de assassinos deles. Eles não só querem se livrar dos corruptos do alto escalão, mas também planejam eliminar a raiz de todo o mal, que é o primeiro-ministro do Império. Depois de ouvir a explicação dela, o Tatsumi pensa que eles são assassinos da justiça, o que faz todo mundo cair na risada e o Bully diz que, não importa como ele coloque, eles ainda são assassinos no fim das contas. No fim, ele decide se juntar ao time e a Najenda deixa a Kami responsável pelo treinamento do Tatsumi. O treino começa com o Tatsumi fazendo café da manhã para todo mundo no dia seguinte, já que a Kami é responsável pela comida e ele é obrigado a ajudar. Ela então leva ele para a beira do rio para pescar, mas o coitado só consegue pegar 2 peixes. Durante o jantar, a Najenda informa todo mundo sobre o próximo trampo, que é eliminar um policial corruptão do Império. O Tatsumi decide ir junto com eles, e a Najenda permite. Antes da missão começar, a Leone conta um pouco sobre a Kami pro Tatsumi, explicando que ela e a irmã foram compradas pelo Império e treinadas para serem assassinas. Na noite seguinte, a missão finalmente começa, e enquanto a Kami e a Leone cuidam do alvo, o Tatsumi começa seu plano de eliminar o policial corrupto chamado Ogro. O Tatsumi consegue atrair o Ogro para um bequinho isolado e ataca ele de surpresa. Justo quando ele pensa que acabou com
com o alvo. O ogro se levanta e empurra o Tatsumi, começando a dominar a luta. Mas quando o Tatsumi lembrou das roubadas que já tinha se metido, sua motivação disparou e ele conseguiu acabar com o cara de uma vez por todas. Depois da missão, o Tatsumi conta tudo pra Najenda e Akame resolve tirar a roupa do Tatsumi para ver se ele tinha se machucado ou sido envenenado pelo inimigo. Ao descobrir que ele estava inteirão, ela ficou super feliz e elogiou ele por ter mandado bem na primeira missão. Só que a Najenda logo corta o clima ao dizer que o próximo parceiro de treino do Tatsumi seria Mine. Toda a galera estava em missão quando Buller resolve mostrar ao Tatsumi a armadura pessoal dele, chamada Enkura. A Akame tá lidando com 3 guardas que ela tá enfrentando, e enquanto a Mine tenta acertar um deles, um sujeito tenta se aproximar sorrateiramente dela, mas a Shelly percebe e acaba com ele rapidinho. Isso dá chance pra Mine terminar de lidar com o cara que ela tinha visto. Além disso, o Lobek e o Buller também acabam com os membros do grupo que estavam enfrentando e a missão termina. À noite, o Tatsumi tenta dormir e lembra dos tempos com seus antigos amigos. Na manhã seguinte, a Shelly encontra o Tatsumi esperando pela Mine e fala que ela geralmente acorda tarde. Justo quando ela iria acordar a Mine, a Najenda pede pro Tatsumi fazer isso. Quando ele entra no quarto, ele dá de cara com a Mine ainda trocando de roupa. Isso faz com que a Mine lance um raio de energia na cara dele, que ele mal consegue desviar. Mas ela não para por aí e atira de novo. Depois, os dois saem para explorar a cidade e durante o passeio eles veem 2 caras enchendo o saco de uma garotinha. O Tatsumi saca a espada e rasga as calças dos caras, deixando eles envergonhados e eles saem correndo. A Mine então diz pro Tatsumi que só a Akame, a Shelly, a Bully e a Najenda têm as caras nos cartazes de procurados e que o resto deles pode andar pela cidade de boa. Depois, o Tatsumi segue a Mine na maratona de compras dela como se fosse um capacho, até ela terminar de comprar tudo o que precisava. Pouco depois, o Tatsumi nota uma confusão e a Mine avisa que provavelmente é uma execução pública, como acontece direto. O Tatsumi vai conferir e ao ver os humanos sendo tratados como alvo de tiro deixa enojado. Por outro lado, o imperador da nação condena um homem à morte por não seguir as políticas idiotas dele. Isso faz com que o ministro gordo elogie o imperador pela decisão sábia. O condenado tenta avisar o imperador sobre como ele está sendo manipulado, mas os guardas e o primeiro-ministro o interrompem antes que ele possa falar mais. Enquanto isso, um sujeito estranho é o próximo alvo. Ele sequestra mulheres e as espanca até as finalizar. Nessa missão, o Tatsumi é o guarda-costas pessoal da Mine e é responsável por protegê-la enquanto ela atira no alvo. Mas o Tatsumi avisa ela que tem inocentes por perto. Isso não é problema para Mine, que acerta o local com um tiro certeiro sem machucar ninguém ao redor. O assassinato do cara faz com que os guardas se toquem e corram em direção à montanha, só para dar de cara com o resto do Night Raid esperando por eles. Na volta, o Tatsumi e a Mine esbarram no capitão da guarda que protegia o local. O cara é mais habilidoso que o resto e desvia de todos os tiros da Mine fácil. Porém, o Tatsumi consegue pegá-lo desprevenido e pede pra Mine atirar. Ela aceita e acerta o tiro sem machucar o moleque que estava segurando ele. Depois, o Tatsumi vai lá e dá uma bolada na Mine por ter queimado o cabelo dele por causa do tiro dela. Isso gera uma discussão entre os dois e os outros membros que correm até eles ficam aliviados ao ver que tá tudo bem. Na manhã seguinte, o Tatsumi tá treinando com o Bully e logo fica exausto de tanto balançar a espada. O treino é interrompido quando a Akame chega e chama ele para ajudar com o café da manhã. À noite, a Najenda reúne todo mundo e passa o próximo alvo. Um maníaco que aparece de noite e decapita as pessoas sem discriminação. O Lobek conclui que o cara é sem dúvida o Zank, o carrasco. A Mine adiciona que ele era o carrasco na maior prisão da capital e ficou tão acostumado a executar gente que começou a decapitar pessoas aleatoriamente. Najenda também avisa que o Zank tem armas imperiais e que não dá para subestimar ele. Parece que ele nem sabe sobre armas imperiais. A Najenda explica que há uns 1000 anos, o primeiro imperador da nação queria fazer armas que pudessem ser passadas adiante. Para isso, ele reuniu materiais raros do mundo todo e conseguiu criar umas 48 armas. Infelizmente, por causa de uma guerra há uns 500 anos, metade dessas armas desapareceu. A espada da Akame é uma dessas armas e não só isso, mas todas as armas que os outros membros do Night Raid têm também são armas imperiais. Isso faz o Tatsumi querer uma pra ele também, mas a Najenda acha que ele vai receber uma se for para ser dele. Por enquanto, eles todos saem para procurar o Zank, mas mal sabem eles que o Zank já tá de olho neles. Logo depois, o Tatsumi vai num beco urinar e encontra uma amiga de infância. Ele segue ela até um lugar desconhecido e abraça, só para descobrir que era o Zank, o carrasco, disfarçado usando sua arma imperial. Ele diz pro Tatsumi que sua arma imperial se chama Espectador e permite que ele saiba o que o oponente está pensando só de olhar a expressão dele. O Tatsumi faz o primeiro movimento e o Zank desvia fácil. Na próxima tentativa, o Zank prevê os movimentos do Tatsumi usando sua arma imperial e consegue acertar um golpe. Mesmo ferido, o Tatsumi se recusa a desistir e levanta de novo. Ele se machuca ainda mais e eventualmente decide colocar tudo num único ataque. O Tatsumi avança em direção ao Zank e consegue cortar um pouco o rosto dele. Mas o Zank também acerta as costas do Tatsumi. E justo quando ele avança para outro ataque, a Akame chega e decide encarar o Zank. O fato dele poder prever os movimentos não significa nada para Akame, que consegue bloquear todos os ataques dele, mesmo com ele tendo a vantagem de conhecer o futuro. No meio
meio da luta, o Zank pergunta a Akame se ela ouve as vozes das pessoas que ela finalizou, mas a Akame responde que não ouve nada, o que deixa o Zank decepcionado. Ele usa outra habilidade da sua arma imperial e se transforma na irmãzinha da Akame aos olhos dela. O Tatsumi tenta avisar a Akame que é só uma ilusão, mas a Akame nem precisa de ajuda, pois continua atacando o Zank facilmente. Essa habilidade enganosa deixa a Akame ainda mais furiosa, e ela começa a dominar o Zank. Finalmente, consegue cortar a cabeça dele rapidamente. Nos últimos momentos, o Zank agradece a Akame, pois as vozes que ele ouvia cessaram. No dia seguinte, o Tatsumi pergunta a Akame sobre a pessoa que ela era durante a luta, mas ela se recusa a contar e promete dizer quando for a hora certa. O Tatsumi acorda e encontra a Shelly dormindo ao lado dele. Parece que ela é a responsável pelo treinamento dele. Por outro lado, o Lobek se pergunta se a Shelly pode treinar o Tatsumi sem causar problemas, e a Nagenda está confiante de que ela consegue pelo menos isso. A Leone pede para ser a próxima treinadora do Tatsumi. Logo depois, a Akame se junta a eles e pergunta que tipo de café da manhã eles querem. A Akame sugere carne como de costume, mesmo que o Lobek tente recusar a ideia. As outras meninas concordam na hora. Enquanto isso, o Tatsumi está usando uma armadura pesada e nadando na corrente do rio para melhorar sua resistência. Após completar seu treinamento, ele pergunta a Shelly o que ela faz além de treinar, ao que ela responde que não faz muita coisa. Ela queimou a carne quando tentou cozinhar, fez bagunça ao limpar, confundiu o açúcar com sal e acidentalmente lavou a Mine junto com a roupa. Depois, ela conta sobre seu passado e começa a história dizendo que sempre foi desastrada e ruim em tudo desde o início. Todo mundo a tratava mal, exceto uma amiga que sempre foi legal com ela. Não importava o que. Um dia, o ex-namorado dessa amiga veio e começou a enforcá-la porque estava bêbado. Para salvar sua amiga, a Shelly pegou uma lâmina e acertou o namorado. Mesmo que o incidente tenha sido considerado legítima defesa, sua amiga traidora nunca mais falou com ela. Depois, os amigos do namorado vieram se vingar, mas foram facilmente derrotados pela Shelly, e isso a fez perceber que ela tinha um talento oculto para tirar vidas. Eventualmente, o exército revolucionário a recrutou e ela se tornou parte do Night High. Depois de voltar ao esconderijo, a Nagenda entrega a arma imperial que pegaram do Zen para o Tatsumi. Ele tenta usar e percebe que consegue ver através das roupas, mas sua diversão não dura muito e o Tatsumi começa a se sentir mal. A Akame remove a arma imperial, pois começa a rejeitar o Tatsumi por ele ser um perdedor. No fim, a Nagenda decide enviar para o exército revolucionário para ver se alguém lá é compatível com ela. Ela então entrega um livro para o Tatsumi com informações sobre todas as armas imperiais, e falando da arma imperial mais forte, a Nagenda informa que é uma que usa os poderes do gelo. A situação tá tensa porque o Tatsumi, que estava longe da capital, tá lá pensando nas armas imperiais e achando que uma delas poderia até ressuscitar gente, mas o Lobek corta o barato dele dizendo que se isso fosse possível, o primeiro imperador já teria voltado dos mortos. Isso acaba com as esperanças do Tatsumi, mas a Shelly dá uma moral para ele, dando aquele abraço reconfortante. No dia seguinte, enquanto o Tatsumi tá de boa com a Leone, uns caras chegam encarando a Leone, acusando ela de ter dado um golpe neles. Enquanto isso, o primeiro-ministro, cansado de apanhar do Night High, planeja trazer de volta à capital o usuário da arma imperial com poderes de gelo para lidar com eles. Tentando fugir, Tatsumi se separa do grupo. Mas, na boa, uma policial imperial chamada Seryu decide ajudar o cara. Ela até tem um cachorrinho que, acredita se quiser, é uma arma imperial. Depois de mostrar o caminho e ir embora, a Seryu fica pensando que precisa vingar seu mestre Ogre, que foi tirado de cena pelo Night High. É a chance do Tatsumi se juntar com a Leone para a primeira missão dele. Ela se transforma na forma de leão e sai correndo com o Tatsumi nos braços. Chegando lá, eles percebem que as meninas dentro do prédio estão todas dopadas pelos donos, que estão usando elas para fazer grana. Depois de sacar a situação, eles invadem o lugar e começam a derrubar os guardas um por um. Só restam os dois chefões, e o Tatsumi elimina um enquanto a Leone dá conta do outro. Na volta, a Leone conta pro Tatsumi que já falou com um médico nas favelas para cuidar das meninas, fazendo ele ver que ela é mais legal do que ele pensava. Por outro lado, a Mine e a Shelly estão voltando de missão quando a Seryu aparece do nada. A Mine ataca, mas a arma da Seryu, o Kororo, se transforma e protege ela. A Shelly acerta um golpe perfeito no Kororo, mas ele se cura na hora. A Mine salva a Shelly atirando no Kororo e conta pra ela que as armas imperiais têm núcleos e não são destruídas enquanto o núcleo estiver inteiro. De repente, o Kororo vira um monstro ainda mais forte e começa a descer a porrada na Shelly, mas a Mine consegue atacar o Kororo com um raio de energia, mesmo ele se curando porque o núcleo ainda tá intacto. A Shelly decide partir para cima da Seryu e empurra ela para dentro da floresta. O Kororo tenta seguir, mas a Mine impede, atacando o corpo dele. A Shelly domina a Seryu até cortar os braços dela. E, surpresa, a Seryu tinha uma arma escondida no braço cortado e atira na Shelly, mas a arma dela bloqueia a bala. Dessa vez, a Shelly corta os outros membros para garantir que não tem mais arma escondida. Vendo que a parada tá feia para eles, a Seryu manda o Kororo ficar loucão, e ele se transforma de novo, ficando super poderoso. Ele agarra a Mine e começa a esmagar ela, mas a Shelly corre até o Kororo e corta o braço que tava esmagando a Mine, dando chance pro Kororo atacar e dividir a Shelly ao meio. A Mine
Mine fica pistola e tenta partir para cima da Seryu. A Shelly, já quase sem fôlego, usa a habilidade da irmã de criar uma luz cegante que deixa todo mundo sem ver nada, dando chance para Mine vazar. Nos últimos momentos dela, a Shelly relembra a vida dela e se desculpa com o Tatsumi por não poder mais abraçá-lo. Quando volta para a base, a Mine conta tudo pra galera e o Tatsumi perde a linha, enchendo a Mine de perguntas, querendo vingar a Shelly. O Bullet, pra acalmar os ânimos, mete um soco na cara feia dele e avisa que todo mundo ali tá arriscando a vida. Na manhã seguinte, a SDEFT finalmente volta pra capital por ordens do primeiro-ministro. Chegando lá, ganha 10.000 ouros por completar a missão e promete acabar com Night Ride. Antes de sair, o imperador pergunta se ela precisa de algo mais, e ela diz que só queria experimentar o amor. O imperador até tenta empurrar o primeiro-ministro pra ela, mas a SDEFT recusa, dizendo que não vai desperdiçar sua beleza com um traste. Aí ela escolhe 3 dos seus capangas mais poderosos e manda eles numa missão para dar um jeito no Night Ride. Enquanto isso, o Tatsumi acorda de madrugada e vê a Akame fazendo uns doces. Ela diz que são os doces preferidos dela e que quer lembrar dela mesma, mesmo que todo mundo esqueça. O Tatsumi fica surpreso com a força dela, comentando como perder tantos companheiros deve ter acostumado ela com isso. Essa fala deixa a Akame pistola, e ela confronta o Tatsumi, dizendo que a dor de perder alguém é sempre a mesma e sempre dói. O Tatsumi se desculpa e promete fazer o possível para não morrer tão cedo. Na manhã seguinte, ele começa a treinar a esgrima com a Akame, e o Bullet se junta para treinar ele também. Por outro lado, um dos poucos superiores honestos do país está indo para a capital quando a equipe que a SDEFT formou chega e acaba com todos eles, incluindo o superior e a filha dela. Depois do serviço, eles ainda deixam os cartazes incriminando Night Ride. A Nagenda logo percebe a jogada deles e informa todo mundo, mandando a Leone ir para a capital observar os movimentos da SDEFT. A Nagenda também conta pro time que as próximas vítimas políticas já foram escolhidas e pede pro Tatsumi e pro Bullet protegerem cada um. O alvo que o Tatsumi e o Bullet devem proteger tá no navio, e o Tatsumi embarca enquanto o Bullet fica invisível, graças a uma das várias habilidades dele. Enquanto vigiam, o Bullet conta a história do passado dele, de um general que ele admirava e que foi incriminado pelo governo. Quando o general voltou para a capital, ignoraram todos os apelos dele e o rotularam como criminoso. Logo depois, a habilidade de invisibilidade começa a falhar e o Bullet tem que se esconder, deixando o Tatsumi de olho nos inimigos. Enquanto isso, a Leone observa a SDEFT e todo o plano de ataque some da cabeça dela quando ela sente a aura maligna e poderosa emanando dela. De volta ao navio, a equipe de SDEFT tá lá, e um deles começa a tocar flauta, fazendo uma música que deixa todo mundo inconsciente. O Tatsumi tá lá se esforçando para não apagar, mas de alguma forma ele se mantém acordado. De repente, um dos caras da equipe de SDEFT aparece e começa a trocar porrada com o Tatsumi usando a arma imperial dele. Bem na hora que o Tatsumi iria fazer uma besteira daquelas, o Bullet chega e dá um socão nele. Um membro do grupo da SDEFT se apresenta como Darara, e o Bullet decide encarar ele, mandando o Tatsumi prestar atenção na luta para aprender. Os outros dois tentam atacar o Bullet juntos, mas ele manda eles pro espaço e corta o Darara ao meio. O Bullet então percebe que um dos membros é o General Liver dele, que foi injustiçado pela capital. O General Liver conta que foi a SDEFT que salvou ele da punição e decidiu servir ela pelo resto da vida. Porém, o Bullet tá nem aí para esse reencontro e trata o Liver como inimigo. O Liver revela sua arma imperial que controla a água, uma apelação considerando que estão no meio do oceano. Enquanto o Bullet tá no sufoco com o Liver, o Tatsumi tenta pegar o cara da flauta, mas começa a ser dominado pela velocidade dos ataques dele. O Bullet consegue cortar um dos ataques do Liver, que revida com vários, machucando o Bullet. Mesmo depois da investida, o Liver continua atacando o Bullet até pensar que acabou com ele, mas ele se engana. O Bullet ainda tá vivo e avança pro Liver para dar o golpe final, mas tem que lidar com o flautista e acaba perdendo a chance. O Tatsumi se desculpa com o Bullet por ser um fracasso e não conseguir segurar um magrelo que se acha músico. Nesse momento, o Bullet já tá esgotado e decide enfrentar o Liver na espada. Os dois trocam os golpes e o Bullet quase acaba com o Liver, mas ele ainda tem um as na manga e usa uma técnica chamada lâmina de sangue para controlar seu sangue e perfurar o corpo do Bullet, causando um dano brutal. Essa técnica suga a força vital do Liver, e ele não consegue mais lutar, mas o Bullet também fica mal, porque o sangue tem veneno e já começa a fazer efeito. Agora só resta o flautista para o Tatsumi enfrentar. Ele toca a flauta de novo, e dessa vez, o corpo dele se transforma numa versão ainda mais feiosa do Hulk. Vendo que não tem muito tempo, o Bullet passa em cursil pro Tatsumi e pede para ele usar na luta. O Tatsumi hesita um pouco, mas aceita e chama pelo nome dela. E a paixão que arde dentro dele faz a Incursio evoluir para uma versão nova e mais poderosa. O Tatsumi sente uma força brutal correndo por ele, junto com o flautista. Eles partem para cima um do outro com socos. A força do soco do Tatsumi é tão maior que ele lança o flautista contra a estrutura do navio com tanta força que acaba com a vida dele. O Bullet fica impressionado com o Tatsumi. O Bullet tá lá se despedindo, todo esgotado. Olha pro Tatsumi uma última vez e morre. O Tatsumi, chorando, agradece pelo Incursio e pede desculpa por sempre dar trabalho. Enquanto isso,
chega um recado pro esconderijo pedindo pra irmãzinha da Akame, a Kuromi, voltar pra capital porque tá rolando a formação de uma nova organização. De volta ao esconderijo, a Mine pede pra treinar com os outros, mas vê que o Tatsumi e o Lobek já estão ralando porque são os únicos caras que sobraram depois que o Bullet se foi. O Tatsumi tá pegando pesado nos treinos porque o Incursio consome muita energia. Logo depois, a Najenda chega e avisa que vai levar as armas imperiais que pegaram do grupo das Death pro QG do exército revolucionário. Antes de ir, ela deixa a Akame no comando e elogia o Tatsumi pelo bom trabalho na missão, mesmo tendo perdido o Bullet. A Leone ainda comenta que o Bullet falava que o Tatsumi tinha potencial para superar ele um dia. Nesse mesmo dia, um cara chamado Wave chega na capital e vai direto pro Palácio Imperial. Lá, ele encontra os novos membros da equipe, incluindo um sujeito mascarado que encara ele com intensidade. A Kuromi chega logo depois e quando o Wave tenta se apresentar, ela corta ele, achando que o cara tá de olho na comida dela. Daí chega Cyril com o Dr. Stilis, e por último, um moleque normal chamado Han. O mascarado se apresenta como Bowles, e a Sdeath, que tava disfarçada com uma máscara, começa a brigar com todo mundo na sala. Ela domina todos, mas Kuromi consegue quebrar a máscara dela, e todo mundo se surpreende ao descobrir que estavam lutando contra a chefe. Ela inclui todos da nova equipe dela, a Jaegers, para cuidar do Night High. Enquanto isso, o Tatsumi vai até a base secreta do Night High na capital, e o Lobek conta para ele sobre a Sdeath. Anos atrás, a Sdeath e a Najenda eram generais juntas e viram o exército enfrentar várias roubadas, mas a habilidade da Sdeath era mais que suficiente para cuidar dos inimigos, e ela até curtia torturar a galera, o que fez a Najenda largar o exército imperial de vez. O Lobek também fala de um torneio que a Sdeath tá organizando, que promete uma grana preta pro vencedor. Vendo isso como uma chance de mandar uma grana pra vila dele, o Tatsumi decide participar. No dia seguinte, o torneio começa e a Sdeath tá de olho em todos os combates, procurando um boy para se apaixonar. Chega a vez do Tatsumi lutar, e seu oponente é um trambolho enorme. Mesmo com a diferença de tamanho, o Tatsumi não desiste, com os movimentos espertos, consegue vencer. A Sdeath curte o estilo de luta dele e o sorriso dele após a vitória e entra no ringue, colocando uma corrente no pescoço do Tatsumi. Ela planeja levar ele pro quarto dela para fazer umas coisas questionáveis. Quando voltam pro esconderijo, o Lobek e a Leone contam pra Akame que o Tatsumi foi sequestrado. Isso faz ela mudar o esconderijo e planejar tudo para trazer o Tatsumi de volta. A Jaegers vai para a primeira missão com a Sdeath levando o Tatsumi como membro reserva. Ele vê a Sue e mal consegue se controlar para não acabar com a vida dela. Todos começam a batalha e derrubam os inimigos facilmente. A Sdeath diz pro Tatsumi que vai treinar ele pessoalmente para ele ficar tão forte quanto eles, se não mais. Depois de uma conversa com ela, o Tatsumi pensa em convencer a Sdeath a se juntar a eles e planeja tentar isso mais tarde. Naquela noite, depois de voltarem pro Palácio Imperial, a Sdeath leva o Tatsumi pro quarto dela e, depois de tomar um banho, ela senta na cama com ele. O garoto recebe o primeiro beijo dela, e então a Sdeath o prende na cama. O Tatsumi toma coragem e pede pra ela lutar junto com ele no exército revolucionário. Isso resulta num tapão da Sdeath no rosto dele, mas ele não desiste e ainda fala que os dois podem virar inimigos um dia desses. A Sdeath responde que isso não vai rolar, porque ele vai ficar com ela para sempre. O Tatsumi levanta e rejeita as ideias dela, querendo que a Sdeath mude seus princípios. Eles começam a discutir e a teimosia do Tatsumi faz a Sdeath se apaixonar ainda mais por ele. No dia seguinte, ela apresenta o Tatsumi como membro reserva pra galera e pede conselhos pro Bowl sobre como fazer o Tatsumi se apaixonar por ela. No outro dia, o Tatsumi vai pra sala de reuniões, onde o Wave e a Kuromi já estão. Ele cria coragem e pergunta pra Kuromi sobre a Akame, e ela responde que a Akame é realmente a irmã mais velha dela, que ela quer eliminar com as próprias mãos. Logo depois, a Sdeath chega e informa os membros presentes sobre a missão que vem por aí. Ela coloca o Wave e o Tatsumi numa equipe e ela mesma vai com a Kuromi na outra. A caminho do local da missão, uns monstros atacam o Tatsumi e o Wave, e durante a luta, o Tatsumi acha a chance perfeita para fugir. Depois, o Wave percebe que o Tatsumi fugiu e se transforma numa armadura parecida com um Incursio para encontrar ele. Por outro lado, o Tatsumi já tinha conseguido escapar usando o Incursio, mas o Wave o encontra logo. Ele confunde o Tatsumi com outra pessoa e começa a lutar. O Tatsumi apanha bastante, mas foca em fugir e consegue se esconder usando a habilidade de invisibilidade até o Wave ir embora. Pouco depois, as habilidades do Incursio se esgotam e uma fera aparece na frente do Tatsumi. Por sorte, a Akame chega bem nesse momento e salva o Tatsumi, eliminando a fera. Eles estão tendo uma conversa sentimental quando o Lobek os arrasta de volta para o esconderijo antes que mais inimigos cheguem. Enquanto isso, o Wave recebe uma bronca por deixar o Tatsumi escapar, e ela ordena a sua equipe a capturar o Tatsumi vivo, se possível, mas também permite que o eliminem se as coisas saírem do controle. De volta ao esconderijo, o Tatsumi conta para todos sobre o que ele viu e descobriu enquanto estava no Palácio Imperial. Além disso, a Akame informa a todos que a Kuromi a considera uma traidora, mesmo que ela tenha escolhido ficar na capital quando a Akame ofereceu para fugirem juntas. No final, a Akame decide que vai acabar com a Sdeath, mesmo que ela seja mais poderosa na capital. O Dr. Stilis também está andando pela floresta com uns caras sinistros e acaba encontrando o esconderijo do Night Hide enquanto todo mundo tá relaxando lá. A Leone sai
para lavar o rosto e um dos membros do grupo do Dr. Styles a ataca e a nocauteia. Ele manda mais soldados em direção ao esconderijo também. O Lobek é o primeiro a encontrar um deles, e suas linhas não afetam os corpos dos soldados modificados, que são muito flexíveis. Ele consegue dar conta de um, mas chega um exército inteiro, e a Ain também chega. Com um único golpe de sua espada, ela consegue eliminar todos eles. Mas aí, um dos principais membros do grupo deles com uma arma imperial chega. Enquanto a Akami está ocupada na luta, o Tatsumi sai do esconderijo e encara outro dos homens do doutor. Ele saca a arma imperial que a Shelly usava, e ao vê-la em sua mão, o Tatsumi perde a paciência. Ele ataca sem pensar e acaba quebrando a espada na colisão. Ele fica sendo jogado de um lado pro outro até que a Mine aparece, furiosa ao ver a arma imperial com ele. Quando ele avança na Mine, ela solta um de seus raios mais potentes e acaba com ele sem deixar rastro. Ao mesmo tempo, uma fera voadora perigosa chega, e, surpreendentemente, é a Najenda quem está montando nela junto com dois novos membros que ela trouxe pro time. Por outro lado, a Akami consegue cortar um dos membros do oponente, mas ele continua pressionando até que a Akami corta tudo, exceto uma perna, e o Lobek finaliza com um ataque surpresa pelas costas. Enquanto a Mine e o Tatsumi observam a fera voadora, outro dos homens do doutor os ataca por trás, mas é interceptado pela Leone, que acerta um chute brutal no rosto nojento dele. Ela o encara por ter tentado atacá-la de forma covarde antes e termina com ele num único golpe. De repente, várias outras feras modificadas pelo doutor cercam eles, e os membros restantes do Night Ride caem no chão, incapazes de se mover por causa do veneno paralisante do doutor. O Tatsumi, que está usando o Incursio, é o único que não é afetado e decide lutar contra todos os inimigos para proteger os outros. Então, um dos camaradas que a Najenda trouxe pousa perto deles e cuida de todos os inimigos, eliminando-os um a um sem levar nenhum golpe. Vendo que seu plano não está funcionando, o doutor detona todos os seus sujeitos de teste. Mesmo quando Susano recebe muitos ferimentos, ele consegue se curar instantaneamente por causa de suas habilidades, já que é um tipo de arma imperial orgasmática. Além disso, a Najenda descobre a localização do doutor e manda o Susano cuidar dele. Ele logo alcança o doutor e o obriga a tomar uma poção que o transforma num monstro gigantesco. Vendo que o Susano está tendo dificuldades para lutar sozinho contra aquele monstro, o Tatsumi e a Akami decidem ajudar, enquanto a Mine usa seus raios de energia para fazer o doutor perder o equilíbrio. A Akami avança em direção ao doutor e o corta ao meio. O outro novo membro que a Najenda trouxe é a Chelsea, que começa a tirar sarro da Mine assim que eles pousam na superfície. A Najenda revela que a Chelsea tem quase o mesmo nível de experiência que a Akami, enquanto o Susano é a nova arma imperial da Najenda, e além de ser bom em combate. Além disso, o Susano consegue construir um novo esconderijo para a equipe e ainda faz comida depois de terminar a construção. Originalmente, ele foi criado como um guarda-costas com armas imperiais, o que explica sua habilidade em combate combinada com o talento para fazer tarefas domésticas. Por outro lado, o Han informa Steph sobre o desaparecimento do doutor e ela vai consolar a Seryu, que está chorando porque seus dois patrocinadores foram eliminados pelo inimigo. De volta ao esconderijo, a Najenda diz a todos para aumentarem sua força treinando, já que precisarão ser ainda mais poderosos para derrotar o inimigo. No dia seguinte, a Najenda se gaba de como Susano só responde a ela e tem dormido todo esse tempo. O Susano concorda e comenta que ela o lembra de seu antigo chefe, que também era um general. Ouvir ele comparar a chefe com um homem musculoso faz o Tatsumi e a Leone caírem na risada, o que resulta em uma surra da Najenda. Enquanto isso, a Mine está curtindo seu bolo quando um gato aparece e rouba dele. Acontece que o gato é na verdade a Chelsea, que se transformou usando sua arma imperial, que permite que ela se transforme no que quiser. Na manhã seguinte, a Leone e o Tatsumi saem para derrotar alguns dragões, e durante a luta, a Leone percebe que o Tatsumi está começando a se assemelhar ao Bullet. Depois que eles voltam, a Najenda pergunta a Chelsea sobre sua experiência após ficar um mês com o Night Ride. Ela responde que o Night Ride é mais forte que seu time anterior, mas segundo ela, força não é tudo, já que os dois membros anteriores encontraram seu fim por serem fracassos como assassinos. Naquela noite, a Mine, o Tatsumi e o Lobek discutem como a Chelsea falou mal da Shelly e do Bullet. Os três ficam irritados com ela por falar mal deles e planejam se vingar. O Lobek dá a ideia ao Tatsumi de assustar a Chelsea enquanto ela está tomando banho. Apesar de hesitar por um segundo, a ideia de ver uma mulher o convence. Mais tarde, ele se transforma no Incursio e ativa sua habilidade de invisibilidade para se aproximar sorrateiramente dela, só para descobrir que quem está tomando banho é o Susano. O Susano aconselha o Tatsumi a ser mais cauteloso, pois, apesar do Incursio esconder seu corpo físico, os inimigos ainda podem detectar sua presença. De repente, o Susano se transforma na Chelsea, e ela revela que a presença do Tatsumi foi facilmente detectada por ela, o que a fez se transformar no Susano para confrontá-lo. Além disso, a Chelsea revela que toda a sua equipe foi eliminada na última missão e que as palavras duras sobre a Shelly e o Bullet foram ditas porque ela não queria perder mais camaradas. Naquela mesma noite, uma família está em casa quando bestas misteriosas as atacam e devoram toda a família. No dia seguinte, o imperador elogia Sdef por suas contribuições,
E mais tarde o primeiro-ministro revela informações sobre a besta que apareceu na floresta e pede a Sdeft para cuidar delas. Naquele dia, as mesmas bestas atacam um grupo de comerciantes, mas o Bowles queima as bestas até virarem cinza antes mesmo de elas terem chance de machucar alguém. Em vez de agradecer ao Bowles, o comerciante se assusta com a aparência dele e mostra gratidão a Chelsea. Depois de voltar ao Palácio Imperial, o Wave tenta consolar o Bowles por ter recebido um castigo pesado por causa de sua aparência, mas percebe que estava preocupado à toa quando sua linda esposa e filha chegam para visitar o Bowles. Enquanto isso, o Tatsumi está ocupado treinando com o Susano, que aconselha o Tatsumi a sempre encontrar o ponto fraco dos inimigos. A conversa muda quando o Tatsumi chama o Susano de membro da gangue deles, mas são interrompidos quando a Kami chega e os informa sobre as bestas que têm aparecido pela floresta recentemente. Mais tarde, eles se reúnem no novo esconderijo e a Najenda compartilha todas as informações que conseguiu sobre as bestas. Ela ordena que eles cuidem das bestas e ignorem os Jaegers, já que eles já estão trabalhando na exterminação delas. Enquanto todos concordam, a Chelsea pensa diferente e acredita que é melhor deixar os Jaegers cuidarem disso. O Tatsumi responde e diz a Chelsea que, mesmo sendo assassinos, o Night Ride ainda está do lado do povo e eles precisam fazer tudo para garantir que nenhuma pessoa inocente seja eliminada por causa das bestas. Em vez de elogiar seu discurso, o Susano revela que a braguilha do Tatsumi está aberta há um tempo e pede para ele fechar. Isso resulta no Tatsumi morrendo de vergonha enquanto os outros tiram sarro dele por tentar parecer descolado mesmo com as calças desabotoadas. A Najenda diz a Chelsea que todo o esquadrão é assim, mesmo gostando da atitude deles. Ainda se preocupa que essa bondade possa custar a vida do Tatsumi um dia. Enquanto isso, o Han informa a Sdeft sobre toda a situação que aconteceu com o doutor e revela que as bestas misteriosas podem de fato ser uma criação dele. À noite, o Tatsumi e o Lobek saem para cuidar das bestas e o Tatsumi pergunta ao Lobek por que ele sempre chama a Najenda de forma tão respeitosa. O Lobek finalmente compartilha seu segredo e conta ao Tatsumi que ele pertencia a uma família rica e nada realmente o interessava até que ele viu a Najenda. Ele a seguiu e se juntou ao exército, ficando ao lado dela mesmo quando ela se tornou a líder do Night High. Eventualmente, eles decidem se separar e procurar as bestas. O Tatsumi vai até o topo da montanha para ter uma visão melhor e remove o Incursio. Simultaneamente, a Sdeft está voando em uma besta mágica quando vê alguém em pé na montanha. Pensando que é um inimigo, ela faz um pouso perfeito só para perceber que é ninguém menos que o amor da sua vida. A besta tenta atacá-los. Foi num piscar de olhos que Sdeft deu conta dos bichos. Já estava toda animada pensando no tempo que eles iam passar juntos depois dessa. Não deu outra. Ela foi lá e deu um abraço no Tatsumi, elogiando quanto ele tinha ficado mais forte desde a última vez que se viram. Mas o clima de reencontro feliz deles foi cortado quando o cara que controla as bestas apareceu na frente deles. O sujeito mandou ver num círculo mágico que teleportou os dois para um lugar que parecia uma ilha no meio do nada. A Sdeft logo explicou pro Tatsumi que algumas armas imperiais têm esse poder de mexer com o espaço e tempo, e foi por isso que eles foram parar lá. Sem perder mais tempo, a Sdeft criou uma torre de gelo para ter uma visão melhor do lugar, e comentou, meio que de brincadeira, que parecia um encontro romântico. Daí, do nada, aparece uma besta enorme que lembrava a forma transformada do doutor. A Sdeft partiu para cima, lançando estacas de gelo, mas não foi suficiente para acabar com a criatura. O Tatsumi viu que o ponto frágil da besta era na testa e sugeriu mirar lá. A Sdeft deu o golpe de misericórdia, esmagando a besta com uma bola de gelo gigante. Isso fez o Tatsumi ficar pensando se um mestre de carne e osso seria suficiente para derrotá-la. Depois de derrotar a besta, eles exploraram a ilha e juntaram tudo que poderia ser útil para sobreviver. Quando a noite caiu, um pequeno círculo mágico surgiu. A Sdeft disse pro Tatsumi que poderia ser a chance deles teleportarem de volta, já que um círculo mágico de verdade poderia aparecer nos lugares marcados. Enquanto esperavam, o Tatsumi aproveitou para perguntar sobre a vida dela, e ela contou que não era originalmente da capital. Ele também compartilhou que aprendeu a lutar e a forjar armas com o mestre na vila dele, e percebeu que aquela era a hora perfeita para pegar mais informações sobre o passado dela. A história é a seguinte: a Sdeft vem de um clã chamado Paris, que é especializado em caçar feras selvagens. Ela era filha do líder do clã, e eles viviam de boa, caçando para sobreviver. Mas aí, num belo dia, o clã do norte atacou eles e o pai dela acabou morrendo nessa treta. O Tatsumi até pensou que a briga dela com o clã do norte, depois que ela virou general, fosse por vingança. Mas, na real, ela nem tava nessa vibe de vingança não. Ela atacou porque foi uma ordem que veio lá de cima, da capital. Aí, o papo entre eles segue e ele pergunta sobre a arma imperial dela. Ela conta que uns anos atrás, a Night High deu a ela a chance de escolher qualquer arma imperial que ela quisesse. Claro, ela foi logo na mais poderosa, mesmo sabendo que a arma já tinha sido a perdição de quem tentou domá-la antes. Mas a Sdeft conseguiu fazer o contrato com a arma sem problemas. Esse papo fez o Tatsumi sacar que a Sdeft é meio doidinha da cabeça desde o começo e que ele nunca conseguiria trazer ela pro lado deles. Quando eles terminaram de conversar, o círculo mágico finalmente apareceu. O Tatsumi entrou nele antes da Sdeft e usou sua habilidade de invisibilidade para se esconder antes que ela pudesse achá-lo. Voltando para a base, um cara importante estava relaxando no quarto dele quando a Chelsea, disfarçada de empregada, entra lá e acaba com a vida dele com uma agulhada. Logo em seguida, o Wave e a Kuromi chegam no quarto,
mas a Chelsea consegue se esconder transformando-se em gato. De volta ao esconderijo, a Leone e o Lobek começam a zoar o Tatsumi, falando que ele estava curtindo umas férias na ilha deserta enquanto todo mundo estava ralando. Depois, a Najenda conta pra galera sobre a missão deles, que tem a ver com o Caminho da Paz, um grupo religioso que tá ganhando popularidade e provavelmente vai se revoltar contra o governo corrupto do Império. A ideia é que o exército revolucionário se junte a eles, o que vai fazer a capital ter que lidar com inimigos por todos os lados. Isso deve abrir uma brecha pra Nighthide resolver a parada com o ministro-chefe, que é um traste. Só que tem um porém. O atual conselheiro do Caminho da Paz, o Bi, é na verdade um espião enviado pelo primeiro-ministro. A Nighthide vai ter que lidar com o Bolot primeiro, para depois o Caminho da Paz poder contribuir na batalha final. Antes da treta final, a Najenda já tá bolando um plano para dar uma rasteira nos Jaegers e quer atrair a galera deles para fora da capital e dar o bote. Enquanto isso, o Han chega e avisa pra Sdeft que a Kami e a Mine foram vistos do lado leste da capital. A Sdeft vê a chance perfeita para caçar eles e manda 6 dos Jaegers, enquanto uns espiões do exército revolucionário marcam a posição deles e avisam pra Najenda. Enquanto esperam os Jaegers chegarem, a galera da Nighthide se diverte à beira do rio. O Lobek fica bolado porque as meninas estão mostrando os biquínis pro Tatsumi. No caminho pra onde a Nighthide tava, a Sdeft comenta que ou eles baixaram a guarda e foram pegos ou é uma armadilha, mas ela tá nem aí. Ela quer acabar com eles de uma vez. Ela divide a equipe em duas, pede pro Wave, Bowles e Kuromi irem atrás da Kami, e o resto vai pegar a agenda. Chegando no vale, o grupo da Kuromi encontra um espantalho suspeito, mas eles nem imaginam que estão na mira da Mine. Depois de olhar pra Kuromi, a Mine percebe que ela é a cara da Kami e decide acabar com a Kuromi por conta própria, para não deixar a Kami sofrer. Ela atira, mas a Kuromi consegue desviar na última hora. Mas eles não têm muito tempo para respirar, porque o Suzano aparece e manda o Wave voar com um golpe só. Com o Suzano, o resto da Nighthide também se revela. A Kuromi fica felizona ao ver a irmã mais velha e chama todos os seus mortos-vivos para compensar a falta de camaradas. Sem perder tempo, a Akame vai para cima da irmã, mas eles são igualmente fortes e a luta deles é interrompida quando um dos mortos-vivos chega para ajudar Kuromi. O Bowles aproveita a chance e ataca a Kuromi, mas o Tatsumi consegue salvar ela no último segundo, aconselhando-a a não se precipitar. De repente, a besta morta-viva solta um raio de energia pela boca, chocando todo mundo com a quantidade de poder que tem. A Najenda pede para alguns membros pegarem a besta juntos, mas o Suzano se oferece para lutar sozinho, já que tem força suficiente. Enquanto isso, outro morto-vivo da Kuromi ataca a Mine, que também usa armas, e acaba sendo o tipo de batalha perfeito para ela. Enquanto Tatsumi encara o macaco selvagem, que é um dos mortos-vivos da Kuromi, a Akame tá ocupado lutando com o Bowles e corre na direção do rosto dele, mas outro dos bonecos da Kuromi aparece e se põe na frente do Bowles para protegê-lo. A Leone tenta ajudar a Akame, mas um cara com um chicote derruba ela. Enquanto a Akame tá ocupada lutando, a Kuromi informa que todos os bonecos eram pessoas vivas antes e que ela os eliminou durante a luta, fazendo dos mais habilidosos seus bonecos para uso futuro, incluindo um amigo de infância dela. A Najenda chega e decide enfrentar a pessoa com quem a Leone tá lutando, para que a Leone consiga pensar em mais alguma coisa. A Kuromi chega e corta o braço dela, mas a Leone consegue estancar o sangue e vai ajudar a Akame, deixando a Najenda cuidar dos chicotes. Enquanto isso, a Sdeft e os outros esbarram num grupo de bandidos, e achando que é mais uma armação da Nighthide, ela manda a equipe eliminar todos, deixando um ou dois vivos para interrogatório. De volta ao campo de batalha, a Leone chega para ajudar a Akame na agenda, que consegue decapitar o cara do chicote, e percebe que ele ainda consegue se mover. Vendo a maneira horrível como esses bonecos são controlados, ela fica furiosa e acaba com ele com um golpe brutal no peito. Depois de derrotar o cara do chicote, a Najenda permite que o Suzano use a habilidade secreta que possui. Enquanto Tatsumi está lutando contra o macaco, Chelsea se transforma em um homem-tribo e derrota um fantoche da mesma tribo, mesmo que eles sejam mortos-vivos. As memórias de suas vidas passadas ainda estão seladas em algum lugar dentro de suas mentes. Além disso, Tatsumi finalmente concentra suas forças e derrota o macaco, mostrando ser superior entre eles. Mine também consegue derrotar o fantoche com o qual está lutando, justo quando uma rã gigante usa a língua para agarrar a mina e engole ela inteira. O Tatsumi chega voando e começa a treta com o amigo de infância da Kuromi. Enquanto isso, o Suzano saca aquele poder secreto que suga a força vital do dono dele. Esse truque só pode ser usado 3 vezes antes de acabar com o cara, mas dá um poder absurdo pro Suzano. Depois de se transformar, ele dá cabo da fera selvagem com um golpe só. Tatsumi ainda tá no sufoco brigando com o boneco, quando Kuromi percebe que a rã tá estranha. Acontece que a Mine fez os buracos no estômago da rã e conseguiu escapar inteira. A coisa muda de figura quando a Najenda e o Suzano chegam para ajudar o Tatsumi. A Leone consegue quebrar a arma imperial do Bowles com os dentes, e antes que ele possa reagir, Bowles joga o cilindro para o céu e explode. Por sorte, todo mundo sai ileso da explosão e a batalha acaba. O Bowles também tá fugindo do campo de batalha quando vê uma garota chorando debaixo de uma árvore. Ele vai lá ver o que tá rolando e, depois de cuidar dos ferimentos dela, descobre que é a Chelsea,
que enfia agulhas nele e acaba com a vida do cara de vez. Depois de lidar com o Bowles, a Chelsea encontra o Lobek e avisa que vai atrás da Kurome. Mesmo o Lobek tentando impedir, ela decide ir assim mesmo, dizendo que se deixarem ela livre, vai voltar com os fantoches ainda mais poderosos. Dito isso, ela assume a forma do Bowles e sai pelo bosque à procura do Kurome. Enquanto isso, a Kurome tá lá, sentada sozinha no bosque, pensando na infância dela, quando ela e a irmã foram forçadas a treinar e passaram por experiências malucas do exército. Por outro lado, o pessoal do Night High tá todo reunido no esconderijo depois da batalha. A Leone avisa que o braço dela pode ser realocado e provavelmente o Lobek consegue fazer isso com a força dele. A Chelsea finalmente encontra a Kurome e ela nem imagina que não é o verdadeiro Bowles. Depois de analisar ela por um tempo, decide esperar a hora certa e não quer se precipitar. Ao saber das novidades, a líder manda na agenda a Akame e o Tatsumi irem buscar a Chelsea. Enquanto isso, a Kurome começa a se sentir tonta depois de andar um pouco, e a Chelsea aproveita para espetar ela com uma agulha. Depois, a Chelsea lembra do passado dela, sendo elogiada por ser a melhor aluna e trabalhar para um louco que fazia cada atrocidade. Um dia, ela foi ao porão, encontrou a arma imperial que usa agora e acabou com o chefão arrogante, decidindo dedicar a vida a ajudar quem tá em apuros. De volta ao presente, ela percebe que a Kurome não foi completamente eliminada, pois o experimento que ela sofreu deu uma turbinada nela. Os fantoches dela aparecem e começam a seguir a Chelsea, atirando e acabando com ela. Nos últimos momentos, a Chelsea percebe que ela é quem vai enfrentar o destino de uma assassina e pensa em como queria ter a admiração do Tatsumi se tivesse dado certo. Por outro lado, o Tatsumi se separa da Akame e corre pela capital procurando a Chelsea. Quando vê uma confusão no centro da cidade, ele não acredita no que vê. As pessoas estão reunidas ao redor de uma praça onde a cabeça da Chelsea está exposta como sinal da vitória do Jaegers. Mesmo perdendo a Chelsea, o Tatsumi decide manter o foco na missão, já que a luta continua. O Night High chega perto do quartel-general do Caminho da Paz e planeja dar um jeito no líder deles, que é um espião do primeiro-ministro. Coincidentemente, os Jaegers também aparecem lá, e a SDEFT informa ao superior, o líder, que foram enviados pelo primeiro-ministro para protegê-lo. Surpreendentemente, ele também tem alguns de seus próprios combatentes e os apresenta aos Jaegers. Aparentemente, todos eles estão confiantes em suas habilidades e afirmam ter destruído armas imperiais com as próprias mãos. Enquanto os Jaegers estão em seu hotel, Kurome perde a consciência e os ferimentos que sofreu de Chelsea deixaram um grande impacto nela. Logo depois, Kurome acorda e informa a todos que está de volta ao normal após um pouco de descanso. SDEF testa suas alegações. Então, depois de receber um chute, a Kurome consegue se defender, mas após o rolê com a galera, ela começa a se sentir mal de novo e pede ao Wave para guardar segredos sobre seu estado, porque se a galera do Jaegers descobrir, ela tá fora. No dia seguinte, a Mine e o Tatsumi estão passeando pela cidade e ele compra um sorvete, fazendo a Mine perceber o quanto o Tatsumi tá se segurando bem depois da treta com a Chelsea. Além disso, o Lobek tá também pela cidade tentando juntar o máximo de informação possível, mas dá ruim quando os homens de lá notam sua presença e marcam ele como inimigo. À noite, a Akame tá batendo um papo com uns caras para descobrir a melhor forma de invadir a sede do Boli, quando um dos homens deles chega, doido pra lutar, já que ele foi um dos caras treinados junto com a Akame. Eles começam a lutar na mesma hora que outros dois homens do Bolok vão atrás do Lobek. Depois de levar uns golpes, o Lobek finge que foi eliminado, mas o plano dele dá errado quando a mina que ele iria encontrar chega e vira alvo dos homens do Bolok. Sem saída, ele decide acabar com a encenação e volta pra luta, encarando os dois sozinho. Por outro lado, depois de um breve confronto, a Akame corta seu oponente em pedaços e mostra que tá muito acima do nível dele. Porém, a batalha ainda não acabou, já que o Han chega, ao invés de atacar, ele vaza depois de coletar informações. O Lobek consegue se defender dos ataques e cria uma lança com suas cordas que acaba perfurando o grandão no peito. Surpreendentemente, o truque ainda não acabou, porque as cordas se desfazem e saem do coração do grandão, resultando numa morte instantânea. Agora só resta Mace, e um líquido estranho começa a sair do corpo dela, cobrindo todas as linhas dele e deixando-as inúteis. Ela ataca ele com uma velocidade sobre-humana e quando está prestes a acabar com ele, duas adagas controladas pelas cordas que o Lobek tinha escondido aparecem e acertam a Mace. Enquanto isso, a Mine e o Tatsumi estão descansando na montanha quando o fundador do Caminho da Paz chega e se apresenta, aconselhando a Mine e o Tatsumi a virarem um casal. Isso os deixa furiosos e resulta numa briga entre os dois. Na manhã seguinte, os Jaegers estão curtindo pela cidade com um novo membro que acabou de se juntar a eles, que se chama Suzuka. Enquanto isso, a Najenda planeja infiltrar a sede do Caminho da Paz na noite do festival, se misturando com a multidão para facilitar as coisas. Com isso dito, o Susano chega e traz um monte de comida para todo mundo. Só o Tatsumi que recebe uma refeição infantil com uma bandeirinha. Mais tarde naquele dia, o Tatsumi e a Mine saem pela cidade depois de cancelarem eles. Seriu achou o Tatsumi e a galera do Night Ride se divertindo, ficou chocada e mandou um monte de foguetes neles. O Tatsumi e a Mine quase se ferraram, mas conseguiram escapar por um triz. Achando que já tava safe, eles dão uma relaxada, mas aí o Suzuku aparece do nada e tenta pegar eles. Tatsumi resolve encarar a Suzuka e pede pra Mine pegar a Suo. Quando eles acham que tá tudo tranquilo, a Serial lança um míssil nível militar da Mine, mas ela sai de boa, sem um arranhão. Aí, a Mine começa a atirar pra todo lado no coroa
Kororo e na Seryu, que manda o Kororo se transformar quando percebe que ela tá mirando no núcleo dele. Depois da transformação, o pau come solto e a Mine começa a se lascar, levando dano e ficando encurralada. Enquanto isso, o Susanoo, a Leone e a Akame estão invadindo a sede, e quando a Kuromi chega para defender o lugar, a Leone tá prestes a atacar, mas o Wave chega e desafia a Leone. Nesse meio tempo, a Def chega no quarto do Bolok e dá uma de dominadora, pisando na cara dele com um salto. E o cara até curte. Mesmo levando uma surra, o Tatsumi não desiste, tem a ideia de usar a força bruta, derruba o prédio onde eles estão e um monte de escombros cai em cima da Suzuka, acabando com ela de vez e o Tatsumi sai como o grande vencedor. Paralelo a isso, a Mine, pensando em todas as roubadas que já passou, decide que não vai entregar os pontos tão fácil. A arma imperial dela responde às emoções dela e ela solta um laser sinistro que divide o Kororo e a Seryu ao meio, vingando de vez um dos seus melhores amigos do Night High. Mas a Seryu ainda tem um truque na manga e planeja se autodestruir para levar a Mine junto. Sem perder tempo, a Mine corre para não ser atingida pela explosão. Quando tá quase sendo engolida por ela, o Tatsumi chega voando e salva ela. Ela fica super grata e começa a se apaixonar por ele. Por sorte, o Bolok não dá ouvidos a Sdef e ela sai do quarto dele. O azarado acaba encontrando Lobek e Akame que dão cabo dele. Depois de saber da treta na sede do Caminho da Paz, os chefões da capital começam a pirar, mas o primeiro-ministro dá uma acalmada neles e apresenta o filho. Ele planeja se aliar ao comandante-chefe da capital para acabar de vez com o Night High. No dia seguinte, o Tatsumi e o Lobek estão de olho na movimentação militar e bolam um plano para se infiltrar no palácio aproveitando a confusão. Enquanto isso, a Leone e a Mine estão explorando o sistema de água subterrânea da capital para achar a melhor forma de entrar no palácio. A Leone, percebendo uma mudança na Mine, pergunta sobre o lance dela com o Tatsumi, deixando ela toda sem graça. O Lobek desvia do assunto e segue com a missão de encontrar uma pessoa. No caminho, ele conta pro Tatsumi que vai pedir a Nagenda em casamento depois da batalha e puxa um papo sobre até onde ele foi com a Mine. Enquanto eles zoam, a pessoa que eles iam encontrar chega e os leva para dentro do palácio. Ela é parte da resistência contra a capital e, como filha do antigo professor do imperador, tem acesso a todos os lugares. Ela tá ajudando porque seus pais foram presos pelo primeiro-ministro. Chegando onde o resto do grupo tá, eles entram num prédio e dão de cara com um monte de corpos. Parece que o Shur já sacou o plano deles e armou uma cilada. Não só o Shur, mas também o comandante-chefe da capital aparece pra luta. Enquanto o Tatsumi encara o comandante-chefe, o Lobek pega o cara da cicatriz. O sujeito pode teleportar para onde quiser, o que facilita na hora de atacar o Lobek de todos os ângulos. No meio da treta, o Shur aplica uma substância que aumenta sua força e o poder de sua habilidade. Não importa onde o Lobek tente fugir, o Shur aparece e ataca. Por outro lado, o Tatsumi continua tentando acertar o comandante-chefe, que usa sua habilidade elétrica e dá um baita dano no Tatsumi. De repente, a garota que ajudou eles prende o Lobek, mas o Shur a corta, avisando para não se meter na luta. A atitude dele com a garota deixa o Lobek puto e ele corta o braço do Shur. O Lobek não estava só correndo, ele estava posicionando suas cordas pelo local. Quando o Lobek acha que a batalha acabou, a garota o acerta pelas costas e pede pro Shura libertar seus pais. O Shura revela que os pais dela já morreram. Com essa última chance, o Shura teleporta o Lobek pro espaço, mas mal sabe ele que uma corda ainda está presa no braço dele. O Lobek força o Shura a ir junto e então crava uma lança no coração dele. Depois de acabar com ele, a habilidade do Shura some e o Lobek é trazido de volta, mas teletransportado pro céu, e ele cai, pensando no tempo que passou com a Night High e que não vai mais ver a Nagenda. O Tatsumi, que já estava capturado, vê o Lobek cair e grita de dor. O primeiro-ministro, sabendo da morte do filho, tá nem aí e fica feliz que o Tatsumi foi capturado pelo comandante-chefe. No dia seguinte, panfletos são espalhados pela cidade anunciando a execução pública do Tatsumi. À noite, a Mine conta pra Akame que vai salvar o Tatsumi e parece que ela não é a única com esse plano. A Night High toda decide ajudar o fracote. Por outro lado, a Sdef visita o Tatsumi na cela e, mesmo sabendo que ele é da Night High, dá outra chance pra ele se juntar a ela. Mas ele recusa, e ela avisa que a única opção dele, além de se juntar, é ser executado. O Tatsumi não cede, e a Sdef decide que ela mesma vai executá-lo com as próprias mãos. O Wave não acredita que a Sdef vai eliminar alguém que ela gosta com as próprias mãos. O Han conta pra ele que faz mais sentido ela fazer isso do que outra pessoa. A Kuromi concorda e diz pro Wave que ela sente o mesmo e quer ser ela acabar com a irmã porque ainda a ama. Na manhã seguinte, a capital inteira, junto com o imperador, se reúne no estádio onde o Tatsumi será executado. A Sdef entra em campo e, quando está prestes a acabar com a vida do Tatsumi, a Mine dispara seus feixes de energia nela. A confusão faz todos os cidadãos fugirem e o comandante-chefe decide lutar contra a Mine. Enquanto isso, a Nagenda aparece na frente das Deft junto com o Susanoo e a luta deles começa. Ao mesmo tempo, a Leone e a Mine começam a lutar contra o comandante-chefe. Ele dominou as duas e atacou a Leone com uma descarga elétrica. Logo em seguida, começou a partir para cima da Mine, que se colocou numa roubada de propósito para que seu canhão imperial pudesse absorver mais energia das suas emoções intensas. Enquanto isso, a Akame invadiu o palácio e despachou todos os
guardas para tentar resgatar o Tatsumi. A SDEF conseguiu congelar o Susano, mas a Najenda deixou ele usar uma habilidade proibida. E olha, ela só pode fazer isso mais uma vez antes que isso sugue toda a energia vital dela. O Susano se transforma e, depois de se libertar do gelo, começa a batalhar com a SDEF de igual para igual. Durante o confronto, a Mine tentou fugir para salvar o Tatsumi, mas o comandante-chefe foi atrás dela. Ele estava pronto para acabar com a Mine e preparou seu ataque final, mas ela usou toda a sua força, liberando tanta energia que até danificou sua arma imperial e torrou o comandante-chefe. Na luta do Susano com a SDEF, ela virou o jogo usando uma habilidade que até congela o tempo. A SDEF aproveitou para quebrar o núcleo do Susano e acabar com ele. No entanto, a Najenda não desistiu dele e permitiu que o Susano usasse a habilidade proibida de novo, marcando o terceiro uso. O Susano ressuscitou e segurou a SDEF enquanto os outros fugiam. Ele sabia que não era páreo para ela e se despediu de todos antes de partirem. Por outro lado, o Tatsumi estava fugindo com a Mine nos braços, mas ela pediu para ser colocada no chão. A Mine agradeceu ao Tatsumi por sempre salvá-la e disse que seus ferimentos não cicatrizariam como os da Leone, e que provavelmente era o fim da linha para ela. Então, ela confessou que estava feliz por ter se apaixonado por ele e o beijou. Infelizmente, logo depois, a Mine faleceu e o Tatsumi só pôde gritar de dor. Quando voltaram para o esconderijo, todos ficaram em choque com a perda de mais dois companheiros. O Tatsumi se culpava por eles terem vindo ajudá-lo, mas a Leone pediu para ele se acalmar, pois a Najenda também estava sofrendo pela perda do parceiro, o Susano. O Wave e o Han também ficaram sabendo do ocorrido, e o Han, surpreendentemente calmo, comentou que essa nação não duraria muito. Ele explicou ao Wave que só tinha se juntado aos Jaegers para tentar mudar a nação corrompida por dentro. Logo depois, a Kuromi chegou e o Han perguntou sobre os próximos passos dela, já que ela não tinha muito tempo. Enquanto isso, a SDEF estava lutando contra o exército revolucionário e pensava que o Tatsumi seria o homem perfeito para ela, considerando como ele tinha sobrevivido a uma situação tão desesperadora. Mais tarde naquele dia, o Tatsumi e a Akami foram para a cidade e viram uma mensagem escrita nos corpos de homens que haviam sido eliminados pela Kuromi. A mensagem era para Akami, pedindo que ela se encontrasse perto da floresta de Ket, para a batalha final. Naquela noite, a Akami foi até o local e encontrou a Kuromi. As duas irmãs sentaram quietas na igreja e relembraram o passado. A Kuromi confessou a Akami que ela costumava amá-la muito. Pois é, mas tudo foi em vão quando a Akami traiu a turma para se juntar a Night Ride. Depois disso, a Kuromi chama seus bonecos e a treta começa. A Akami enfrenta os três ao mesmo tempo e, durante a luta, tenta convencer a Kuromi de que ela não pode continuar finalizando cidadãos inocentes a mando dos corruptos. A briga é interrompida quando uma besta gigante acorda e começa a atacar as duas. Os bonecos da Kuromi são esmagados pela criatura, e a besta parte para cima da Kuromi, mas a Akami consegue salvar ela por enquanto. As duas decidem se unir e derrubam a fera com facilidade. A Hiro comenta o quanto elas mandam bem juntas, e a luta entre elas continua. A Akami chama mais dos seus bonecos zumbis, mas são só soldados normais e ela lida com eles rapidinho. A Akami avança para cima da Kuromi, mas recua quando o Wave aparece. Porém, ele não é o único. O Tatsumi também dá as caras e pede pro Wave não se meter na luta. A Kuromi concorda e pede pro Wave deixar elas brigarem, e ele acaba aceitando. A luta se inicia e desta vez a Akami leva vantagem, conseguindo acabar com a Kurum. O Wave se lamenta por se sentir impotente e a Akami diz que só de ele ter vindo para o campo de batalha já foi o bastante. Ela então entrega o corpo da Kuromi pro Wave, que leva ela embora. Depois de tudo, a Akami não consegue segurar a emoção e grita de dor enquanto abraça o Tatsumi. À noite, o Wave enterra Kuromi e fala que seu objetivo principal era proteger a capital, mas agora ele não sabe mais o que fazer. No esconderijo, a Akami comenta como o lugar parece vazio e a Najenda informa a todos sobre a última missão da Night Ride, que é eliminar o primeiro-ministro. Na manhã seguinte, a Najenda avança em direção à capital com todo o exército revolucionário. Ao mesmo tempo, a Akami, o Tatsumi e a Leone invadem o palácio e vão em direção à sala do trono, eliminando todos os guardas pelo caminho. Infelizmente, o Han aparece no caminho deles e a luta começa. Ele conta para Leone sobre seu desejo de mudar a nação corrupta, e ela responde que ele deveria estar do lado deles. Porém, o Han não é fã de toda a destruição causada pela Night Ride e quer mudar as coisas por dentro. Em seguida, a Leone pede para os outros dois irem enquanto ela lida com o Han sozinha. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro convence o imperador a usar a arma definitiva, já que isso demonstraria sua autoridade. De repente, a Akami e o Tatsumi entram na sala e ela vai direto para a cabeça do primeiro-ministro, mas um escudo invisível o protege. Ele diz para Akami que a arma definitiva já foi ativada. O chão começa a se quebrar e um robô gigantesco emerge de dentro do palácio. Todos ficam surpresos ao vê-lo e o imperador começa a atacar sem rumo para demonstrar sua autoridade. O primeiro-ministro o incita, e o imperador aceita os elogios sem pensar e continua atacando a cidade. O Tatsumi fica enfurecido e avança em direção ao robô, tentando acertar alguns golpes, mas parece que nada surte efeito. O imperador consegue pegar o Tatsumi e o joga no chão, prestes a pisar nele quando o Wave chega e salva o Tatsumi. Ele deixa claro que seu único objetivo é proteger o povo da capital. Enquanto isso, a Leone salva o Han de escombros voadores e eles decidem pausar a briga para ajudar o máximo de pessoas possível. Depois de aguentar várias porradas, o Tatsumi encontra um ponto no robô que parece ser mais vulnerável do
que os outros. Lembrando das lições do Susanoo sobre encontrar fraquezas, o Tatsumi pede pro Wave criar uma brecha para ele e corre em direção ao ponto fraco, atacando com toda a força que consegue. Infelizmente, o Imperador reage e lança o Tatsumi longe. O Wave tenta ajudá-lo, mas acaba sendo atacado também. Surpreendentemente, o Tatsumi ainda não desistiu e se levanta, chamando pelo nome da arma imperial, que responde às suas emoções e alcança sua forma mais poderosa. Desta vez, o Tatsumi consegue desviar de todos os ataques e destrói completamente o ponto fraco, fazendo o robô começar a cair em direção aonde os cidadãos estão. Mesmo gravemente ferido, o Tatsumi se esforça ao máximo para parar o robô antes que esmague as pessoas. A Akame aparece e o abraça, repreendendo-o por não cumprir a promessa de voltar vivo. Enquanto o Tatsumi também morre, a SDEF chega à cena e percebe que o amor da sua vida se foi. O exército da capital tenta capturar a Akame, mas a SDEF congela todos eles até a morte, comentando como ela serve a uma nação patética. Ela então cria uma arena de gelo onde só ela e a Akame podem lutar. As duas sacam suas espadas e avançam uma contra a outra. A SDEF tenta congelar a Akame, mas ela tira sua luva no momento certo, evitando ser congelada até a morte. A batalha fica equilibrada para ambos os lados. A Akame tenta fazer a SDEF parar, comentando como essa luta é inútil, já que a capital já está perdida. Mas a SDEF não se importa e continua lutando, dizendo que não aguenta mais os discursos de uma traidora. Depois de uma série de golpes, a SDEF derruba a Akame e pisa nela, mas uma explosão repentina a faz recuar e, ao se levantar, a Akame se corta com a espada. Ao fazer isso, um veneno se espalha pelo seu corpo e, em vez de machucá-la, dá a Akame mais poder do que ela já possuía devido ao seu estado transformado. A SDEF começa a ter dificuldade para lidar com a Akame, que até consegue acertar a SDEF. O veneno começa a se espalhar pelo corpo dela, mas a SDEF corta o próprio braço para impedir que o veneno avance mais. A Akame então usa sua velocidade sobrenatural para evitar ser atingida pelo ataque da SDEF, mas isso não dura muito tempo, já que a SDEF pausa o tempo mais uma vez. Ela apunhala a Akame na frente dela, apenas para perceber que é uma imagem residual. Logo após a habilidade de congelar o tempo acabar, a Akame ataca a SDEF por cima. Desta vez, o veneno começa a se espalhar e a Akame informa a SDEF que já sabia sobre sua habilidade de congelar o tempo desde a vez que ela usou no Susanoo. A SDEF aceita sua derrota e caminha em direção ao corpo do Tatsumi, congelando ambos eternamente, pois quer ficar com a pessoa que ama até o fim. Por outro lado, o primeiro-ministro tenta fugir, mas aí quem aparece é a Leone. Ele usa sua habilidade única que sela a arma imperial da Leone, e aí ele saca uma arma e começa a atirar sem parar. Mesmo assim, a Leone aguenta firme a dor e consegue espancar ele até não sobrar nada. Depois disso, ela encontra a Akame pela última vez, e após se despedir dos amigos nos subúrbios, ela morre no dia seguinte. O imperador reconhece seus erros e é executado publicamente por todos os crimes que cometeu. Os moradores da vila do Tatsumi também recebem uma compensação da capital e elogiam o Tatsumi por ter cumprido o que prometeu. Alguns dias depois, a capital começa a se reconstruir e a Nagenda informa a Akame que, embora sua vida tenha sido encurtada por usar a habilidade proibida do Susanoo, ela ainda espera fazer o máximo que puder como sobrevivente. Antes de partir, a Akame diz para Nagenda colocar toda a culpa nela enquanto ela assume o papel de reconstruir a capital como deveria ser desde o início. Elas se cumprimentam pela última vez e seguem caminhos separados. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é equipe, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.